Olá, olá! Hoje vamos abordar algumas questões que podemos fazer aos nossos filhos de modo a terem um acompanhamento mais saudável e frequente da nossa parte. Ou seja, perguntas que ajudam a comunicar com os filhos. Apesar do interesse que demonstramos muitas vezes, são muitos os pais que partilham comigo que é difícil comunicar com os filhos, que respondem sempre que está tudo bem e não entram em grandes pormenores. E isso acaba por os distanciar, principalmente na adolescência. E a verdade é que com a correria dos nossos dias, nem sempre nos lembramos destes pequenos, grandes detalhes. Então a dica é usar o tempo de jantar para reforçar laços e estabelecer pontes entre pais e filhos. Se repararmos, os grandes negócios são muitas vezes feitos na hora das refeições. Então, por que não usar esta poderosa ferramenta em família e assim reforçar as relações entre pais e filhos? Num artigo que li recentemente da Academia Americana de Pediatria, publicado na revista Pediatrics, percebi que muitas vezes as refeições são feitas sem grande socialização, sem grande comunicação, pois os pais e filhos passam a refeição distraídos ou com a televisão ou a ver constantemente o telemóvel. Esse artigo que li sugere que nós pais aproveitemos as refeições para nos envolvermos e mostrarmos genuíno interesse pelo que os nossos filhos fazem e vivem no dia a dia. Nesse artigo, alguns especialistas fizeram uma lista de perguntas que estimulam a relação da família à mesa e eu vou partilhar contigo aquelas que me pareceram mais pertinentes. Então, a primeira pergunta: aconteceu alguma coisa divertida ou difícil hoje? Partilhar o dia a dia com o teu filho é importante para reforçar o vosso laço, mas também é importante dizer-lhe o que se destacou no teu dia. Outra questão que podemos fazer é: qual foi a coisa mais interessante que aprendeste hoje? Isto vai ajudar-nos a entender o que estimula os nossos filhos e em que áreas poderá precisar de mais ou menos ajuda. Uma segunda questão: em que estás a pensar? Muitos especialistas defenderam que é importante que as crianças se sintam compreendidas e que possam partilhar abertamente o que lhes vai na mente. E essas conversas não precisam de ser sérias nem pesadas. Se a criança revelar dificuldades com colegas, conte-lhe sobre as suas dificuldades quando tinha a idade dele. Isso ajuda a que se sinta mais relaxado. Terceira pergunta: com quem almoçaste hoje? Esta questão é muito frequente, mas nós costumamos perguntar o que almoçaste hoje. E muitas vezes a resposta é: já me esqueci. As crianças e os adolescentes não se esforçam por partilhar os detalhes da vida na escola. Portanto, alterar o tipo de pergunta pode levar à resposta que nós esperamos, ou seja, com quem almoçaste hoje? Quarta pergunta: posso contar-te uma coisa maluca que me aconteceu hoje? As crianças são normalmente autocentradas. Ao fazeres esta pergunta, vais permitir que o teu filho perceba que é importante que ele se preocupe com aquilo que o rodeia. Isso não só os ensina a pensar, como também os ajuda a perceber que o pai e a mãe valorizam a sua opinião. Uma quinta pergunta: o que é que te fez rir mais nos últimos dias? Entender como o teu filho se sente em relação à vida exige que saibas como ele vive e não simplesmente o que lhe acontece. Aqui a sugestão para avaliar se o teu filho teve um bom ou mau dia também pode ser perguntar-lhe de 1 a 10 como classificas o teu dia. Uma sexta pergunta: o que queres fazer amanhã? É bom envolver as crianças nos planos da família, quer na planificação das férias ou apenas a forma como gostaria de passar o dia seguinte. Outra abordagem para perceber os interesses do teu filho é perguntar-lhe que atividades lhe interessam mais, uma vez que sabemos que os interesses das crianças e jovens estão constantemente a mudar. Sétima pergunta: como estão os teus amigos e colegas? Achei que esta pergunta era pertinente, pois era focada no artigo e falar sobre o ambiente social com os nossos filhos para mim é basilar. É aqui que se podem descortinar possíveis situações de bullying, dar feedback e até envolver-se na análise de situações complicadas pode ajudar o teu filho a conviver melhor com os problemas. Outra pergunta para avaliar as suas relações sociais é: com quem é que conversas mais na escola? Oitava pergunta:
Qual foi a melhor coisa que te aconteceu hoje? Falar sobre os momentos altos e baixos é outra boa forma de obter informação sobre a rotina dos nossos filhos. E o ideal é começar por partilhar o que aconteceu consigo. Isso também os aproxima. Então, para terminar este meu vídeo de hoje, saliento aqui uma citação de Icahn no seu artigo que diz: ao fornecer uma fatia da tua vida, fazes com que o teu filho também te ofereça uma parte da sua. Espero que esta minha pequena seleção de questões possa ajudar na comunicação com o teu filho e fica a aguardar o teu feedback. Podes escrever-me para geral@strategia.pt. Até à próxima!